8 horas, 2 minutos, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de abril. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha o nosso programa pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça e assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8 horas, 3 minutos. Vamos começar o programa de hoje dando uma olhadinha no tempo lá fora. Será que já choveu? Já choveu. Vamos ver as imagens de Márcio Andrei. Muito bom dia para você que está chegando agora à TV Mar, 8 horas, 3 minutos. E já uma entrevista muito legal com o diretor-presidente do Detran, Antônio Carlos Gouveia. Vamos falar sobre vários assuntos. Mais um em especial, a questão do transporte escolar. O Cacá Gouveia, como é carinhosamente chamado, tem se preocupado muito com isso e as ações, felizmente, começam a dar bons resultados. Mas antes, vamos ver uma matéria que fala das mudanças na lei de trânsito. Veja. A violência no trânsito ainda é um tema que preocupa as autoridades, como também toda a sociedade brasileira. Beber e dirigir um veículo automotor e causar danos ou mesmo homicídio, a pena está mais grave. Nós estamos aqui com o coordenador da Lei Seca, Emanuel Costa. Ele nos fala sobre o rigor da lei para aqueles que cometem morte ao dirigir embriagado. Olha, é uma temática extremamente importante porque trata-se de vidas. E o Código de Trânsito Brasileiro teve uma alteração recente, onde apertou mais essa questão de conduzir um veículo alcoolizado. Ou seja, hoje, se você participar de um homicídio culposo e tiver sob efeito de álcool, saiu de detenção, foi para reclusão de 5 a 8 anos. Então a coisa começou a apertar, que você não vai mais à delegacia, paga a fiança e sai. Você já vai ficar lá, podendo sair posteriormente na audiência custódia, se assim a autoridade judiciária entender. E se você lesionar alguém sob efeito de álcool, também alterou. Saiu de detenção, que eram de 6 meses a 2 anos, para reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, você vai à delegacia, vai ficar encarcerado, aguardando a audiência custódia para ser liberado. A legislação nova, com esse rigor, ela entra a partir de quando a vigorar? Iniciou agora a partir do dia 19 e alterou bastante, mostrando à sociedade que agora a coisa não está brincadeira. Nós já vimos fazendo ações educativas, ações de fiscalização forte, mas precisamos apertar cada vez mais. Então o legislador entendeu que precisaria realmente apertar essa situação, porque são vidas se perdendo e famílias ficando aí órfãos, perdendo o seu filho. Então não dá para admitir, não dá para entender uma família perder um filho por conta de uma pessoa que poderia ter evitado. As mortes no trânsito decorrentes de condutores embriagados têm diminuído gradativamente? Lógico que tem, e gigantescamente aqui em Maceió. Em 2011, que não tinha a Operação Lei Seca, morreram-se 275 pessoas. Em 2012, a Operação Lei Seca, para cá, houve uma redução extremamente importante. Em 2017, fizemos a estatística, morreram 70 pessoas na capital, de 270 para 70. Tá bom, mas precisa melhorar bastante, nós temos que zerar essa estatística. Uma vida não pode ser perdida por essa situação. Mesmo com campanhas educativas, ainda temos índices que não podem ser considerados normais com relação a esse tipo de violência no trânsito. Mas os incidentes acontecem mais no setor urbano ou nas rodovias? Normalmente nas rodovias. Aqui na capital, essa situação de uma violência no trânsito chegar a óbito, ela tem reduzido consideravelmente. Nas rodovias tem um agravante, a velocidade, normalmente ele excede o limite de velocidade, normalmente o álcool está presente e quando o álcool está presente, você perde a noção, aí você excede o limite de velocidade, você ultrapassa o local proibido, então tudo isso traz uma tragédia para a família, porque quando qualquer situação irregular na rodovia, a tragédia acontece e normalmente vai a óbito. Qual o aconselhamento que o senhor, na condição de coordenador da Lei Seca, daria ou dará agora para aqueles que ainda insistem pela sua dependência química do álcool em dirigir alcoolizado?
Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra no trânsito. O Brasil é uma verdadeira guerra, onde morrem mais de 45 mil pessoas e ficam mais de 450 mil sequelados. Então é uma verdadeira guerra. Então a orientação é que mudamos essa situação. Nós quer esvaziar um hospital? Faça um trânsito seguro, sério, com muita responsabilidade, porque 80% da ocupação, por exemplo, em Arapiraca, é de pessoas que estavam conduzindo motocicleta de forma irregular, imprudente, caiu e foi ser atendida. Então, se você anda certinho, tudo isso vai mudar. Então a orientação é, não beba se for dirigir. Se for beber, não tem problema nenhum, se divirta. Agora pega um transporte público, faça alguma coisa, leve um amigo da vez, leve a família. Fazendo isso, você está preservando a sua vida e a vida de várias pessoas. Trabalho digno de todo o aplauso de nós. É a lei seca, o rigor da lei cada vez maior para que você, que é dependente químico do álcool ou qualquer outro tipo de droga, tenha responsabilidade, tenha consciência. Bebeu, passe a chave. Respeite a vida e a paz no trânsito. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido repórter Fernando Palmeira, e acho que o Fernando resumiu muito bem, né? Bebeu, passe a chave, não existe mais essa combinação de álcool e direção, jamais deveria ter existido. E felizmente esse endurecimento da lei é extremamente necessário e os números da Operação Lei Seca aqui no nosso estado provam que Alagoas tem feito um trabalho muito legal. Vamos continuar falando de transporte. O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas realizou uma audiência pública para discutir a instrução normativa publicada em setembro de 2017, que estabelece critérios para a regularização dos veículos e dos condutores que fazem o transporte escolar aqui no nosso estado. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o diretor-presidente do Detran, Antônio Carlos Gouveia. Cacá, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui, ainda mais com um resultado fresquinho, né, dessa audiência. Você considerou positivo? Extremamente exitoso. Ontem nós criamos esse ambiente de uma audiência pública no Detran, justamente envolvendo a Controladoria Geral da União e todas as forças de trânsito representadas pelo DR, as SMTTs e a Polícia Rodoviária Federal. E dos 102 municípios, 90 estavam ali, representados com quase 50 prefeitos e, quando não, pelos secretários de Educação e pelos seus representantes diretos que vincularam ali. E a grande discussão era como cumprir essa instrução normativa, uma vez que, no mês de setembro, o ministro da Transparência deixou seu gabinete em Brasília, veio para Alagoas, lançar essa instrução normativa, mostrando que era uma necessidade premente que traz um controle, porque hoje ninguém no estado de Alagoas sabe quantos escolares tem, quantos alunos são transportados, e o Detran passou a capitanear essa argumentação no sentido de monitorar, mas trazer a transparência como uma questão de ordem. Por isso que o foco dessa audiência pública de ontem, na sede do Detran, foi estabelecer a criação de um grande cadastro, onde a minha ideia é que todos os escolares, ao fazer a vistoria no Detran, ele vai ter no seu documento, no porto obrigatório, a descrição chamada transporte escolar, que hoje não há. E nós vamos emitir um certificado, onde esse certificado tem uma validade de 6 meses, podendo ser renovado a cada 6 meses, cumprindo o que o próprio Código de Trânsito já faz isso há algum tempo e aqui nunca fez essa vinculação. Na hora que esse cidadão, na hora que esse equipamento for no Detran fazer vistoria, nós já ficamos lançando automaticamente no nosso sistema. Então você aqui, o telespectador na sua casa, quem tiver curiosidade de saber quem são os escolares, ele vai clicar o site do Detran, vai encontrar um link transporte escolar. Quando clicar no link transporte escolar, ele vai encontrar os 102 municípios e cada município que ele abre, ele vai achar qual são aqueles veículos e como é que está a situação do transporte escolar. Isso tudo para trazer um ambiente de regulamentação. Descobrimos também que o motorista, ou seja, o condutor, ele está em desacordo com as regras de trânsito. Para você dirigir um equipamento de transporte escolar, você prescinde ter uma habilitação categoria C, D ou E. Nesse monitoramento do Detran, nós já verificamos algumas situações que nos espantou. Primeira, motoristas analfabetos. E esses analfabetos, eles estão sendo convidados a fazer um curso de formação, porque nós não podemos consolidar uma habilitação para o cidadão que ele não tem essa escrita ou essa conscientização, porque é uma lei nacional. Nós descobrimos o cidadão que tem uma categoria A para moto dirigindo o transporte escolar. Nós descobrimos o cidadão que não tem o curso, e esse curso é um pré-requisito de constar, inclusive, na sua habilitação. Por isso que, na audiência pública de ontem, nós fizemos uma parceria com o SESC Senat para ampliar
essa formação desses motoristas e a partir do momento que eles cumpram 50 horas, uma carga horária de 50 horas de aperfeiçoamento, ele consegue ter a inserção na sua habilitação. Tudo feito com a biometria, para a gente ter a certeza que era ele que estava ali. Tá? Então, o desenvolver de um processo de mudança de comportamento, onde estava arraigado numa verdadeira situação de desleixo, prescinde em construir. E a gente só pode construir para ter o êxito se tiver, assim, uma audiência pública, envolvendo todo mundo, discutindo. E o ponto nuclear dessa discussão, ontem, a Controladoria Geral da União fez uma palestra muito minuciosa, muito criteriosa, trazendo nas auditorias que a CGU faz as referências que eles têm para o desvio de dinheiro, fazendo as referências nas auditorias que a CGU faz para a necessidade de criar um ambiente de proteção ao aluno, porque existem caronas. Você tem um ônibus que comporta 40 crianças, aí quando o cidadão vai pegando as crianças, um vizinho, um parente, não sei, vai pegando carona e o aluno fica em pé. O Ministério Público, na cidade de Maceió, através do promotor Birajara Ramos, descobriu que uma criança tinha sido assediada dentro do ônibus. Por quê? Porque não existia a pessoa de um monitor responsável por aqueles alunos. Os ônibus, eles estão inadequadamente circulando. Por quê? Eles não têm umas janelas que a gente chama de basculante na parte de trás para gerar uma circulação. Ele não tem uma sinalização que dá a justificativa daquilo, ele não tem nem a luz funcionando da forma correta como deveria ser. Então, tudo isso a instrução normativa traz. E ontem, depois de uma discussão mais aprofundada, os senhores prefeitos disseram que para adequar-se a essa justificativa, eles precisam de mais tempo. No primeiro momento, houve uma resistência, dando conta de que se essa instrução normativa foi editada em setembro para entrar em voga em fevereiro, tinha havido esse tempo suficiente de ajuste. Mas, infelizmente, o DETRAN, a CGU e as estruturas todas não teve tempo hábil, inclusive, para instrumentalizar dessa forma, e não adianta a gente criar um ambiente que não seja na construção e na cumplicidade para ter o êxito. Então, nessa cumplicidade, acatou-se a solicitação do presidente Hugo e, a partir do dia 2 de agosto, aí o prazo passou a ser improrrogável e irrevogável, no sentido de que os senhores prefeitos terão uma prorrogação. Essa instrução normativa interessante, que ela refletiu também no transporte particular, uma vez que a instrução normativa é para a circulação do transporte escolar, independente se ele for público ou particular. Recebemos uma delegação da cidade de Arapiraca, dando conta de que a SMTT de Arapiraca não emitia os alvarás de circulação, uma vez que eles não estavam adequados a essa instrução normativa do DETRAN. Então, os transportadores particulares estão também se adequando e nas forças de trânsito que lá estavam, nós fizemos um pacto, nós fizemos um compromisso com a Polícia Rodoviária Federal, com o DR, com a ARSAL, com as SMTTs, para que todos fiscalizem os escolares a partir dessa vinculação dentro de um ambiente de absoluta espontaneidade. Exemplo, o cidadão que transfere-se ou que ele circula por uma rodovia federal de uma forma espontânea e sem ser uma indicação para um carro A ou B ou C, a Polícia Rodoviária vai começar a fazer as abordagens. Se ele não tiver o curso de capacitação do motorista, se ele não tiver a certificação do DETRAN que aquele ônibus está apto a circular, aquele equipamento pode ficar retido e, obviamente, que o Ministério Público da cidade vai tomar as providências. Nas rodovias estaduais, o DR e a ARSAL, dentro dos ambientes que o Estado tem a própria lei seca na sua atuação. Então, o olhar para o transporte escolar não é um olhar para prejudicar o prefeito, nem muito mais para criar um ambiente de dificuldade. É um olhar para livrar esses acidentes que você, aqui na TV Mar mesmo, eu já vi algumas vinculações de 5 acidentes no ano passado, onde vocês noticiavam, fruto de uma falha humana, quando não uma falha mecânica. E não tem dor pior do que um pai de família que já vive numa situação de muito sacrifício, deixar o seu filho sob a responsabilidade de um transportador escolar e estar enterrando ele fruto de uma responsabilidade do trânsito. Então, essas coisas a gente não pode permitir. É verdade, é importante a gente deixar muito claro isso aqui. Eu faço questão de fazer esse registro, presidente, porque a instrução normativa do DETRAN de Alagoas se tornou referência para o Brasil. Foi a primeira vez que um DETRAN teve a coragem de fazer e publicar esta instrução normativa, que, como muito bem coloca o presidente aqui, gerou um efeito multiplicador positivo, sem dúvida nenhuma, né? E isso traz a necessidade de que o serviço público tenha um interesse público como prioridade. Quando a gente está disposto a trabalhar no interesse público, muito mais preocupante, muito mais prioritário são as pessoas do que mesmo qualquer situação. Então, quando nós tivemos em Alagoas a vinda do ministro da CGU, que saiu do seu gabinete, como ele disse, e veio para Alagoas lançar, já foi um olhar de responsabilidade. Ontem a CGU, na nossa audiência pública, disse:
o nosso cumprimento, a nossa Bíblia a ser seguida é essa instituição normativa. Então, senhores prefeitos, sigam rigorosamente o que a instituição normativa traz. E essa instituição normativa foi discutida e debatida antes de ser editada com a própria AMA. O prefeito Adelmo, um prefeito muito vinculado, muito compromissado, representando a AMA, participou de 4 reuniões na sede do DETRAN no mês de julho, agosto, setembro, antes da edição, justamente para que a gente não deixasse de ouvir as pessoas. E no dia de ontem já se criou essa comissão para que estabeleça prazos, para que se estabeleça um monitoramento dessa formação desses motoristas, para que a gente possa, e a sociedade, saber quantos escolares são. Hoje eu tenho no banco de dados do DETRAN o registro de todos esses equipamentos, mas nós não sabemos segregar quais são os escolares. Por exemplo, você tem escolares que trabalham com uma frota já mais ou menos, teve um caso de 42 anos. Aquele ônibus coloca em risco a tudo e a todos. Nós temos hoje no estado de Alagoas 17 paus de arara, transportando crianças em situações de dificuldade. Então, tudo isso é uma forma que a gente tenta fazer para resgatar um conceito de uma política de responsabilidade e que tente criar nesse ambiente 2 fatores. O primeiro eixo, transparência. Efetivamente, como se paga, quem se paga, como é que funciona o transporte escolar em Alagoas. Você, na hora que tem um órgão de trânsito disponibilizando isso no seu site para essas informações, não deixa de ser uma vantagem muito positiva. Segundo, regularizar esses instrumentos de controle dentro de um ambiente que o cidadão saiba que não tem mais aquela situação de vulnerabilidade. Exemplo, fazendo uma fiscalização num determinado município do transporte escolar, o cidadão que estava ali dentro do ônibus esperando era um cidadão de 16 anos, porque o pai adoeceu e mandou o filho para não ter um prejuízo. Isso é crime, porque um adolescente de 16 anos, se acontecer um acidente, quem vai responder? Não só o secretário da Educação, como o prefeito, como também aquele motorista que permitiu que outra pessoa utilizasse aquilo. Então, a gente nessa fiscalização ou nesse monitoramento tem descoberto situações incríveis. Por exemplo, no monitoramento na cidade de Junqueiro e alguns outros municípios ali perto, descobrimos que o Conselho Tutelar não andava com aquela cadeirinha. E aí recebo a visita da deputada Jô Pereira e ela levou para o DETRAN um grupo de 50 conselhos tutelares do Estado e nessa sessão de ontem nós entregamos a cadeirinha, já simbolizando o que entra na próxima semana, que é o mês do Maio Amarelo, que é o alerta para o trânsito, para criar uma conscientização de que no mês de Maio Amarelo as pessoas despertem que o trânsito quem faz? O pedestre, o ciclista, o motociclista e o condutor. Então o DETRAN ontem entregou essas 50 cadeirinhas para mostrar a responsabilidade que tem que ter um conselho tutelar transitando com crianças e a criança correndo risco no banco de trás. Presidente, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Claro que a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos. Fico muito feliz de poder trazer aqui boas notícias. Obrigado mais uma vez. Agradeço a você, cumprimento os telespectadores e dizer que o Espírito Santo continue iluminando sempre esse homem de bem, honrado e sendo orgulho para todos que trabalham com você. Felicidade sempre. Muito obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte, o Videlan Araújo já está ao vivo trazendo informações, salvo engano, da porta do IML, né, Videlan? Bom dia para você e também para o Chico Nogueira. Bom dia, Mauro Wedequim. Isso mesmo, nós estamos na porta do IML, eu estou ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos. Vamos trazer, o Mauro Wedequim, essa reivindicação dos peritos criminais, oficiais e legistas que paralisaram desde ontem suas atividades. Existem reivindicações, uma paralisação de 48 horas, a categoria que está insatisfeita, cobrando a convocação da reserva técnica, concurso público e implantação de planos de cargos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com Paulo Rogério, que é presidente do Sindicato dos Peritos, e vai explicar inicialmente para nós, além dessas reivindicações, existem outras ações também que estão sendo tentadas essas negociações junto ao governo? Bom dia. Bom dia. Sim, estamos tentando também, além desses pleitos, a agilidade na construção do complexo pericial, certo? A gente sabe que existe um complexo, o Instituto Médico Legal, que vem sendo construído, já finalizado praticamente, e a gente está pleiteando também a construção do complexo pericial, no Instituto de Criminalística lá no Tabuleiro, porque aí dessa forma o trabalho ganha em qualidade, porque a gente pode se debruçar juntamente com o perito médico legista no exame mais criterioso, não só do cadáver, mas também do local do crime. Paulo, são 91 hoje peritos que paralisaram por 48 horas aderindo a essa paralisação de vocês? Sim, esses 91 profissionais são divididos em 3 categorias. São os peritos criminais,
legistas, né? Os peritos médicos legistas e os peritos odontolegistas. Essas 3 categorias compõem o quadro de peritos oficiais aqui do estado de Alagoas, né? É uma realidade nacional, né? Essa definição. Inclusive, essa definição ela é prevista na Lei 2030, né, que é uma lei federal. E aí, em cima disso, a gente está pleiteando aí no governo essa pauta, né, no plano de cargos, né, haja vista que a nossa categoria, juntamente com outras categorias, né, foi a única que não teve ganho nesse governo, né? A gente teve perdas, nós perdemos, né, algo em torno de 30% em nosso subsídio por conta da perda da nossa insalubridade, certo? E aí dessa forma a gente está pleiteando que essa reposição seja posta no nosso plano de cargos, né? Nada mais justo. Além dessas perdas, é bom deixar claro também que existem alguns IPCAs que não foram repassados, certo? Então a categoria não está brigando por nada novo, a gente está lutando por nenhum ganho real. A sociedade ela precisa entender que a gente está brigando apenas por por uma reposição daquilo que nos foi retirado e que não nos foi pago. Então, em cima disso aí, a categoria deliberou na semana passada pela paralisação de 48 horas dos serviços essenciais, né? Tanto no Instituto de Criminalística como no Instituto Médico Legal. E aí, como nessa paralisação de 48 horas, ela se finaliza no dia amanhã, né? No caso, às 8 horas da manhã, aí a gente vai se reunir em assembleia, deliberar, né? Para avaliar quais foram os ganhos dessa mobilização, para ver se a gente apenas mantém a nossa operação padrão, que a gente já vem exercendo, ou se a gente já para uma paralisação por tempo indeterminado. Nós estamos conversando com o Paulo Rogério, ele que é presidente do Sindicato dos Peritos. Paulo Rogério, explica para a gente se já alguém do governo acenou uma possibilidade de negociação com vocês depois dessa paralisação que já completou 24 horas. Sim, ontem às 5 horas da tarde, né, às 17 horas, nós tivemos uma reunião com o secretário Fabrício, juntamente com o deputado Galba Novaes, tem se mostrado um grande aliado nessa luta aí pela categoria, certo? Nós tivemos, no entanto, a proposta que foi repassada para a categoria, lembre-se, né, tendo em vista as perdas que somam mais de 40%, certo? A proposta que foi repassada pelo governo foi no valor de 10%, né? Então, não dá para cobrir nem o IPCA que nos é devido, né? Quanto mais uma perda de insalubridade. Então, dessa forma, né, nós vamos deliberar, inclusive hoje aqui, se a gente aceita ou não, ok? Já adianto que não vai ser possível aceitar essa proposta, já visto que não atende ao pleito da categoria por conta dos ganhos, né, que estão sendo repassados para outras categorias, numa média de 30%. Então a gente está nessa luta aí também. Paulo, agora a respeito dessa aceitação da categoria, hoje o que é considerado uma proposta dentro dessa medida aceitável para que vocês possam retornar às atividades depois das 48 horas, mas sem nenhum tipo de possibilidade de uma nova paralisação? Olha, eu acredito que é algo que seja plausível, porque um valor de uma possibilidade de 10%, tendo em vista, né, 40% que nos é devido, né, 30% que não nos foi repassado, que foi retirado, e 18% que é de IPCAs, 10% chega a ser ofensivo. No entanto, é a proposta, certo? A categoria vai deliberar sobre essa possibilidade, mas não vai atender aos pleitos, né? Não vai atender àquilo que realmente é real, porque, mais uma vez, não estamos pedindo nada novo, não estamos requerendo ganho real, a gente só quer aquilo que nos é devido. Quais são os serviços que estão suspensos, só para poder reforçar para a população até amanhã às 8 da manhã? Olha, os serviços que estão suspensos aqui no Instituto Médico Legal são exame de corpo de delito, certo? Exames cíveis, né, como a DPVAT, né, essas perícias cíveis, e a liberação de cadáveres, né?
no montante de 30%. Então, a cada 3 cadáveres que chegam no Instituto Médico Legal, apenas um é liberado. Com relação ao Instituto de Criminalística, a gente faz algo semelhante com relação aos locais de crime, né? A gente está atendendo um local a cada 3, né? Independente de seja homicídio, suicídio ou acidente. Então, a gente mantém essa forma. 30% dos locais são atendidos, ok? E o restante é deixado, né? Também as perícias internas, a gente está, nesse momento, estão paralisadas as emissões, né? E o recebimento de material para perícia, né? Nas perícias internas. E essa liberação, de acordo com a operação padrão, a gente está seguindo uma ordem cronológica, né? A gente não está dando prioridade a casos rumorosos que vêm da justiça ou de delegacias. Paulo, e uma última colocação a respeito da participação também de outras entidades para fortalecer essa reivindicação. Hoje os peritos eles têm apoio de outros sindicatos também, porque paralelo a tudo isso existe reivindicação da Polícia Militar, tem do Sindipol também. Existe hoje um corpo também que fortalece essa paralisação de vocês? Olha, eu acredito que todo aquele movimento, né, sindical que não comungue, né, daquilo que como é que eu posso dizer, daquilo que é tido como uma realidade para o Estado, todo movimento nos apoia, certo? Então, assim, a gente tem apoio, né, de vários outros sindicatos, né, emitindo notas, dando apoio, dizendo que tem que ser mantido isso daí, porque a gente acredita, não queríamos chegar nesse ponto, mas se é dessa forma que o Estado entende que tem que ser a negociação, então a gente saiu de um patamar, né, da conversação, de um diálogo mais amigável para algo um pouco mais de enfrentamento, né? Agora, essa questão, se não tiver solução imediata para essa paralisação, que amanhã encerra às 8 da manhã, existe já uma previsão de uma nova paralisação? Quais são as próximas medidas? Não, ainda não existe nada nesse sentido. A gente vai se reunir, como eu já falei anteriormente, nós vamos nos reunir em assembleia, né, após a finalização desta paralisação e vamos deliberar quais são os próximos passos. Se a gente marca uma paralisação por tempo indeterminado, certo? Se nós marcamos uma paralisação, né, com um pouco mais de tempo, de 72 horas, né, e se manteremos ou não a operação padrão, né? Então, são várias formas que a gente tem aí que precisa ser deliberado pela categoria. Muito obrigado, então, ao Paulo Rogério, viu, Mauro Wedequim? Essa é a movimentação aqui na porta do IML. Muitos peritos oficiais já aqui marcando presença também, o que mostra que essa paralisação de 48 horas, que tem algumas reivindicações aí pela categoria, né? Os peritos oficiais e legistas que reivindicam também, entre outros assuntos. A categoria cobra a convocação da reserva técnica, concurso público, implantação de cargos, e isso impacta diretamente também na sociedade. Quando se tem a suspensão de alguns serviços, mesmo que seja numa liberação de 30%, alguns corpos, por exemplo, no IML, passam pelo crivo dos peritos oficiais. A mesma coisa acontece para as questões cíveis. E também, no caso, nas questões criminais, que existe também um trabalho de investigação que depende da participação dos peritos, e essa paralisação, naturalmente, impacta nesta situação. O governo do Estado precisa, o quanto antes, resolver essa questão junto à reivindicação da categoria para que o serviço possa ser normalizado e, naturalmente, a sociedade possa ter o serviço restabelecido em sua totalidade. Aqui da porta do Instituto Médico Legal, com imagens de Flávio Santos, eu volto com você nos estúdios, Mauro. Daqui a pouco, de outro ponto da cidade, nós vamos trazer outras questões, ainda nesta edição do TV Mar News. Tá certo, Videlan, muito obrigado pelas suas informações. Você faz um resumo aí muito preciso de tudo isso. Tomara que haja logo um entendimento para que, mais uma vez, a sociedade não saia prejudicada. Gente, o médico inglês James Parkinson foi o primeiro especialista a descrever detalhadamente os sintomas e os critérios de diagnóstico da doença que leva o seu nome. O dia 11 de abril, data de nascimento de Parkinson, marca o Dia Mundial da Doença. E um detalhe, 1% da população mundial, a partir dos 55 anos,
vai desenvolver o mal de Parkinson. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a médica neurologista, a doutora Cícera Pontes. Doutora, é um prazer imenso conhecê-la, ainda mais sabendo que eu estou ao lado de uma médica cantora. Parabéns pelo trabalho, um prazer imenso receber. Eterno aprendiz, né? Que coisa boa. Doutora, me diz uma coisa, os tremores são os primeiros sinais da doença? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Não, os tremores não são os primeiros sinais da doença. A doença, o tremor, na verdade, chama a atenção das pessoas que começam a apresentar esse tremor. Em uma situação, o que será esse tremor? Os primeiros sintomas nós podemos dividir. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica e, em consequência, da falta do que nós chamamos de um neurotransmissor, a dopamina. Então, nós temos os sintomas motores e os sintomas pré-motores. Os sintomas pré-motores, eles aparecem muito antes, 6 a 7 anos antes dos sintomas motores, por exemplo, a lentidão, o tremor e a rigidez muscular. Então, mas como eu falei, o que chama a atenção é o tremor. Será que é Parkinson? Mas nem todo tremor também não é Parkinson, né? Temos características específicas do tremor para caracterizar. E os sintomas em si, seria uma doença inicialmente unilateral, começaria o tremor em uma das mãos, a lentidão, o tremor e a rigidez. Não por essa sequência, você pode iniciar pela lentidão, depois a rigidez e o tremor vir depois. É o que chama a atenção. Progressivamente em um dimide em um lado, depois progressivamente em outro lado. Mas a doença, a evolução da doença depende de cada paciente. Nem todos os pacientes têm a mesma evolução, ou diremos mais grave ou menos grave. Tem pacientes com 5, 10, 15 anos vivendo muito bem com a doença e com as atividades de vida diária normal. Tem outros, por vezes, com 3, 4, 5 anos, quando é um quadro mais rígido e acinético, rígido, mais paralítico, vamos dizer assim, paralisado. Então, há uma maior dificuldade de manter as atividades de vida diária desse paciente. Doutora, me diz uma coisa, quando a gente fala em medicina, em doença, a gente tem muito a questão do diagnóstico precoce. Isso também vale para a questão do mal de Parkinson, no sentido de dar mais qualidade de vida àquele paciente? Não, nós não temos Ou não tem como fazer isso? Poderíamos fazer um diagnóstico precoce, eu diria. Nós não temos um biomarcador ainda da doença de Parkinson, mas nós temos o que nós chamamos de personalidade parkinsoniana, por vezes dizer assim. Mas não significa que esse paciente que tenha essa personalidade ou esses sintomas venham desenvolver em 100% dos casos a doença de Parkinson. Mas sabemos que quando o paciente inicia os sintomas parkinsonianos, que seria lentidão, tremor e rigidez, é um paciente, quando começamos a conversar com ele, é um paciente que tem distúrbio do sono, é um distúrbio do sono REM, são sonhos vívidos, o paciente começa a falar e a viver o sonho que está tendo. Se estiver brigando, briga, se estiver rindo, então faz tudo. Às vezes, por vezes, cai da cama, vai para cima da companheira em si. Outra é uma personalidade introspectiva, por vezes depressiva. Outras alterações do intestinal, que o Parkinson também pode iniciar no intestino. As alterações precoces seria constipação. Outros teriam também alterações do cheiro, quando há um comprometimento nessa região cerebral inicial. Então, cheiro, constipação, uma personalidade introspectiva e alterações do sono. Então, são essas alterações pré-motoras, que poderíamos dizer, se porventura tivéssemos um biomarcador ou uma terapia, medicamentos neuroprotetores, seria interessante diagnosticarmos essa personalidade ou um paciente com Parkinson precoce. Só que nós não temos ainda esse dispositivo nem essa medicação para diagnosticar. Então, apenas saberíamos que o paciente teria essa doença sem poder inicialmente fazer nada. Como também não é interessante, porque também a causa pode ser genética, temos genes específicos responsáveis pela doença. Só que ainda nós não conseguimos descrever, além de todos eles,
qual seria o porquê desses pacientes, por vezes, ter esse gene e não inicia a doença. Sabemos também que a doença é multifatorial, além do gene ou da genética, nós temos os fatores ambientais, as neurotoxinas de um modo geral. Mas também a idade elevada pode, em consequência da idade, você pode ter uma predisposição maior a ter a doença. E outras etiologias que nós não sabemos a causa, por isso que a doença de Parkinson é idiopática, nós não sabemos ainda. Tem alguns fatores, como eu citei, que faz a predisposição. Doutora, todo mundo que está acompanhando a nossa conversa deve estar falando, Mauro, mas será que há como prevenir o Parkinson? Ou é aquela máxima de sempre, hábitos saudáveis, tudo isso facilita? Questão da leitura, não fumar... A verdade é que nós precisamos ter hábitos saudáveis, como tudo, né? Alimentação, principalmente, porque é uma das etiologias que acredita que seriam das neurotoxinas ambientais. Mas, por vezes, nós não temos, assim, como dizer, não, eu vou me prevenir. Se você tem uma predisposição genética e você você tem contato com esses fatores ambientais, nós não sabemos ainda, inclusive, sabe que pode ser uma partícula, quem sabe viral, quem sabe bacteriana, que entra no seu organismo e há essas alterações nas células em si, levando essas alterações e o início dos processos neurodegenerativos. Que na hora que inicia, dá um start nesse processo degenerativo, não há condição de parar. Então, a gente tem como melhorar os sintomas dos pacientes parkinsonianos, mas parar os sintomas, nem a medicação, nem a cirurgia, que também hoje nós já temos no nosso estado, não tem condições de parar o processo. Apenas amenizar os sintomas do paciente e tentar melhorar a atividade de vida diária dele. Por isso é tão importante esse dia 11, né, celebrado no mundo inteiro, né? É muito importante, né? Porque os pacientes parkinsonianos, de um modo geral, não sei se são esquecidos, né? Porque nós temos muitas coisas em relação ao Alzheimer, por vezes até confundem Parkinson com Alzheimer, que nós temos também alterações na memória dos pacientes parkinsonianos, mas é diferente dos pacientes com Alzheimer. Inicialmente, os pacientes de Parkinson têm as alterações motores e pré-motores, e na vigência dos sintomas, na evolução, o paciente pode desenvolver essas alterações de memória. Mas Alzheimer não, mas Alzheimer já começa com as alterações que complicam as atividades de vida diária do paciente, é o que chama a atenção. Na hora que complica qualquer memória, que nós temos alguns lapsos de memória, vamos dizer. Então, na hora que começa a complicar o dia a dia do paciente, começa a preocupar. Então, nós precisamos levantar essa bandeira. Tem próximo a mais de 10 anos, quase 10 anos, que eu levantei a bandeira dos pacientes parkinsonianos, que eu via necessidade no meu ambulatório trazer esses pacientes para a gente discutir e fazer algo por ele. Por isso que em 2010 eu criei, há 7, vai fazer 8 anos, a Associação Parkinson Alagoas, para trazer esse paciente para a sociedade, para trazer no social, porque muitas vezes esses pacientes ficam em casa, no seu mundo, porque na hora que você faz o diagnóstico de Parkinson, muda completamente o dia a dia e muda o mundo, a visão do paciente. O paciente sai da sua estrutura, da sociedade, dos seus amigos. Por vezes eles estão conversando, por que ele sai? Muitas vezes, além do tremor, ele começa a conversar com os amigos e falta uma palavra, falta algo assim, o paciente fica com dificuldade de continuar o diálogo. Então, ele começa a sair, o tremor é o que chama mais atenção, que ainda os pacientes têm dificuldade de aceitar. E quando é a doença de Parkinson inicial, por vezes a minha família sabe, só fica entre o paciente e o médico. Na progressão da doença, não tem como esconder, a família chega perto, mas os pacientes realmente têm essa dificuldade, em alguns pacientes, de encarar a doença. Então, é aí que a Associação de Parkinson chega para tentar trazer e resgatar essa alegria de viver do paciente. Porque quando é um paciente bem tratado, bem organizado, bem, eu diria, direcionado, o paciente tende a voltar para as atividades diárias.
Então, traga esse paciente para a nossa associação, organize o paciente no ambulatório, porque é muito interessante. O paciente precisa ser acolhido e saber que tem alguém por ele, porque a depressão e a ansiedade terminam complicando o tratamento. Porque você, paciente com ansiedade e depressão, a gente não consegue uma evolução excelente ou excepcional para ele voltar à atividade. Nós precisamos tratar inicialmente essa ansiedade, essa depressão, para o paciente retornar às atividades no dia a dia. Claro. Há modificações, é lógico, você não fica igual, porque você fica mais lento em relação. Você consegue fazer isso aí. E o que também eu criei essa associação de Parkinson para lutar pelos direitos em relação... Nós temos as cartilhas dos direitos dos pacientes que têm dificuldade de locomoção, os pacientes deficientes de um modo geral, que também se enquadra nos pacientes parkinsonianos. Nós criamos numa cartilha, pegamos todas as leis, colocamos em para nós, em relação à Associação de Parkinson, para facilitar, porque muitos deles não sabem. Outros eles têm direito e são muitas vezes, por vezes, negados. Por exemplo, a aposentadoria, pacientes têm esse direito de aposentadoria, mas como a evolução é muito boa, com a medicação, naquele momento, porque o dia do parkinsoniano não é um dia homogêneo. Eu diria que o paciente de Parkinson, o dia é uma onda. Ele há em off, on, off, on, off, on. Então, às vezes você chega no paciente, o paciente está excelente, com as atividades normais. Outras vezes, minutos depois que a medicação já está fazendo menos efeito, o paciente começa a ter as alterações motoras, com o tremor, e se tiver ansiedade, piora o tremor, e outras coisas que você diria que é tontura, a tendência à hipotensão, por vezes dores no corpo, que é em relação ao período off, que período off não é só os motores, há também os não motores, que muitas vezes é complicado no dia a dia desse paciente. Doutora, para a gente encerrar, por favor, passe o contato da associação, quem quiser ajudar, quem quiser conhecer mais sobre essa atividade tão importante, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Então, o mês de abril, como ele já falou, é um mês de conscientização da doença de Parkinson, em consequência do aniversário de James Parkinson. Então, nós criamos essa associação, e essa associação ela funciona. Nós não temos uma sede, infelizmente, nós estamos batalhando para essa sede. Eu acredito que menos de um ano nós teremos isso aí, a sede. E as reuniões são a última sexta-feira do mês na Sociedade de Medicina. E aí, em mês de abril, como eu falei, nós teremos eventos. Já fizemos alguns eventos, algumas reportagens também. E no próximo domingo nós faremos o passeio na Orla, exatamente para fazer essa conscientização e comemorarmos também o Dia Municipal, que foi colocado para nós no dia 4 de abril, que também seria o Dia Nacional de Parkinson. Então, eu chamo toda a sociedade, a todos os pacientes, familiares, para estarmos na Orla da Ponta Verde, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para a gente fazer uma confraternização e lembrar que essa doença existe e a gente consegue fazer um tratamento onde o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Vamos para as PAU. As PAU é uma corrente de amor, gente. Vamos juntos. Parabéns, doutora. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Fica aí, gente, essa dica tão importante, e que bom que a doutora Cícera Pontes está aqui com a gente na manhã desta terça-feira. Vamos continuar falando sobre a mente, como estimular a mente, na reportagem do Fernando Palmeira, que mostra agora para a gente o Clube dos Poliglotas. Veja. Diferente da Torre de Babel, quando muitos falavam vários idiomas e ninguém se entendia, Maceió tem há 4 anos o Clube Poliglota. Todos falam muitas línguas e todos se entendem ao mesmo tempo. Estou aqui com o Danilo Belo Daniel, que é representante do Clube Poliglota, e nos fala sobre um evento que está marcado para daqui mais alguns dias. Como é que está o clube e como é que está programado esse evento? A gente tem todo mês 2 eventos, que um é realizado todo terceiro domingo, às 15 horas, e outro que toda a última quarta-feira do mês, às 20 horas. Aí nessa quarta, dia 25, às 20 horas, a gente vai ter o Happy Hour Poliglota. Há praticamente 4 anos atrás, Maceió estava ganhando esse clube. De quem foi a ideia? Como é que se organizaram?
esses poliglotas alagoanos? A gente começou com encontros na Casa de Cultura Britânica, só em inglês, em 2014. Aí passamos a organizar encontros poliglotas em 2015, quando vimos a necessidade de agregar outros idiomas. Aqueles que já falam bem algum idioma, ou mesmo os que estejam aprendendo, de que forma pode participar como sócio desse clube poliglota? O clube é bem formal, a gente não tem a questão de sociedade, é gratuito, não paga nada, só é aparecer nos eventos e começar a conversar com a gente, independente de nível. Pode ser uma pessoa que só sabe falar português e que ela quiser aprender inglês, por exemplo, ela pode ficar ouvindo apenas as conversas e futuramente ela pode participar conversando também. Bom, dia 25, portanto, é bom lembrar que está marcado, é quarta-feira, às 20 horas. Fale mais para aqueles que querem participar, como proceder, a quem procurar, o telefone ligar, enfim, as redes sociais. Pronto, nós temos as redes sociais no Facebook, que é a página Clube Poliglota Maceió. Temos o Instagram também, Clube Poliglota Maceió. Lá tem mais informações, tem detalhes sobre os próximos eventos. E também tem um telefone no WhatsApp, quem quiser entrar em contato também sobre alguma dúvida específica, é o 99645-5133. Inglês é a língua universal, como assim se diz, por ser uma língua mais comercial, mais objetiva. Mas nada impede que você que faz parte de algum curso de francês ou qualquer outro idioma, italiano, ou a própria cultura francesa, é importante o surgimento desse clube poliglota para estimular aqueles que querem se aprimorar cada vez mais em outros idiomas, como também vivenciar esse ambiente maravilhoso de muito entendimento, mesmo com toda essa diversidade de idiomas. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, Fernando. Muito obrigado. O Fernando tem toda a razão. E estimular a mente, né, é uma coisa fantástica e a gente tem diversas maneiras de fazer isso. Seja numa simples conversa, seja com a famosa palavra cruzada, tudo isso facilita muito. O Márcio André, o nosso querido repórter aqui do estúdio, fala 6 idiomas. É verdade. Francês, inglês, espanhol, tcheco, né? Aprendeu a falar tcheco, alemão e árabe. E árabe, como é que fala? Eu vou para o intervalo em árabe. Abdidi Allah. Então, vamos para o intervalo, eu volto já já. Aprendam, Abdidi Allah. Eu volto em instantes. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa a AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. A Bia vai ganhar uma irmãzinha.
Rap Vida. Faz bem pra você. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais e com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo! Oito horas e 54 minutos, já tem o quadro Saber em Debate. Eu sei que você está esperando o professor Luiz André já aqui comigo, ao vivo no estúdio. Mas antes, nós vamos mostrar que a organização Arnon de Mello fez a entrega de alimentos arrecadados em parceria com o Universal Park. Olha que legal, tudo isso ao projeto Mesa Brasil do SESC. Quem traz os detalhes é o repórter Fernando Palmeira. Garantir a segurança alimentar, principalmente para a comunidade que vive na faixa da insegurança alimentar, está nessa vulnerabilidade. É um propósito do SESC através do projeto Mesa Brasil, que acaba de receber um lote que foi doado pela Universal Park e faz parte exatamente dessa campanha, desse projeto importante. A Aline está aqui conosco, é coordenadora do projeto, e nos fala sobre como é que acontece esse projeto, esse tipo de doação, o que é que representa? Representa para nós é uma condição ímpar, né? São alimentos que a gente repassa para instituições cadastradas. Esse é o nosso trabalho, fazer essa ponte, né, entre o parceiro, né, o nosso doador, e a instituição cadastrada, que são ONGs. A gente tem especificamente essa parceria com ONGs. É fácil sempre estar trazendo a comunidade, principalmente esses que fazem a doação, as empresas, para ter fartura, principalmente para essa comunidade mais carente? Não é fácil. A gente corre atrás realmente dessas parcerias, dessa captação de doador, e esse é o nosso momento chave, é ímpar, essa oportunidade que a gente está tendo, essa parceria, né, com a televisão, com a rádio, para a gente poder divulgar mais o programa e arrecadar mais alimentos. Como doações como essas estão chegando, como é que se faz para distribuir de forma equilibrada? Levamos os alimentos para o banco de alimentos, que funciona aqui na Levada, funciona em Arapiraca também, a gente tem um banco de alimentos. E lá temos uma equipe técnica de nutricionistas e assistentes sociais que faz essa distribuição. Há um cadastramento feito antes por família, por pessoa e por instituições assistenciais? Existe. Nós recebemos ofício de inclusão e é levado até o SESC Poço.
e a gente faz uma análise, porque existem critérios, né? A gente não pode abrir, então, né? A gente acompanha, vem já do Departamento Nacional esses critérios, alinhados com os critérios daqui, do Departamento Regional, a gente alinha algumas coisas e a instituição é visitada por assistentes sociais, por nutricionistas, para que obedeça esses critérios e a gente possa cadastrá-las. Aline, há muita gente carente, há muitas famílias necessitadas e a necessidade cada vez mais de se arrecadar esses alimentos. Fique à vontade para convocar, convidar, principalmente instituições, empresas, para participarem desses mutirões. Hoje a gente tem uma escassez muito grande de doador, então a gente convida a sociedade, os supermercadistas, os feirantes, qualquer ponto que tenha de comércio que possa fazer doações para a gente, né, e a gente poder atender esses vulneráveis sociais, né, são instituições sociais que têm carência de tudo, né, de lençol de cama, higiene, material de limpeza e a comida, né? A comida consegue reunir muita gente, né? A gente senta à mesa e a comida consegue juntar todo mundo. Então esse é o nosso papel, alinhar tudo isso e manter a instituição social com complementação. A gente não consegue suprir uma refeição, mas a gente consegue ajudar complementando as refeições. A responsabilidade social, além do Instituto Arnon de Melo, todas as empresas de comunicação da Organização Arnon de Melo, fazendo parte de programas sociais importantes como o Mesa Brasil. Exatamente, essa é a importância dessa grande parceria e a comunidade deve se espelhar nessa situação, nesse comprometimento para fazer cada vez mais pela população. Nós estamos vendo aí os desastres que estão acontecendo, principalmente ultimamente aqui na nossa cidade. E essa é uma forma da gente também contribuir para toda a comunidade. A organização Arnon de Melo, como um todo, empenhada nesse momento e diante dessas chuvas que caíram em Maceió, já desabrigados, mas em toda a época do ano esse trabalho social importante, unindo forças com os empresários, com a comunidade e também principalmente em programas como o Mesa Brasil do Sesc. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. E a gente precisa registrar, né, essa atitude é tão importante, né? Levar comida para essas pessoas que muitas vezes, de fato, não têm sequer uma refeição completa durante o dia. E esse projeto, em parceria com a organização, cumpre isso muito bem. Parabéns a todos os envolvidos. Olha, e atenção você que vive aqui na nossa capital ou passa pela nossa capital, porque haverá mudança de trânsito por causa das obras de expansão do VLT. A CBTU iniciou a construção de um muro de proteção na rua Francisco de Menezes, na Levada. O prazo da obra é de 60 dias. Com isso, o trânsito na área do mercado da produção será desviado, atenção, pela SMTT para a rua Fernandes de Barros, onde os agentes, é claro, estarão lá para orientar os motoristas e os pedestres. E importante, o acesso ao estacionamento para o mercado da produção estará livre, sem problema para você que gosta de fazer as suas compras lá no mercado. E eu anunciava que hoje é dia do quadro Saber em Debate, dizia que o professor Luiz André estava já ao vivo nos estúdios da TV Mar, se preparando, se ajeitando, e eu não sei como é que ele consegue trabalhar tanto, mas felizmente ele tem muita energia para levar todo o conhecimento para você, estudante. Professor, muito bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Hoje, medicina de um jeito muito importante, eu ouso até dizer do jeito que o SESMAC gosta, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. O SESMAC faz essa prova nesse final de semana que vem, o outro os temas lá são temas que vivem muito esse mundo do médico, né? Ou de um aspecto mais direto, os problemas sociais ligados à medicina, estruturais ou especificamente voltados para os problemas que o Estado proporciona, ou o chamado ambiente intrínseco do médico. Hoje a gente faz uma análise a respeito da questão social e eu prometo para
para os nossos telespectadores. Na próxima semana, Mauro, a gente pode fazer uma análise dessa relação mais intrínseca do médico, que tem aí relação, digamos assim, com o próprio trato com o paciente, ou a própria questão de sua responsabilidade. Isso tudo tem sido modificado, né? A internet modificou bastante isso. Os sistemas curriculares precisam também estar adaptados às novas nuances do mundo, tá? Então, assim, hoje a gente faz essa análise geral para falar um pouco sobre a questão da medicina. O SESMAC sempre traz como temática isso, ou o aspecto relacionado à questão social ou a esse fator mais próximo da relação médico-paciente. Até quero fazer um adendo, né? Não sei se já o professor teve a oportunidade de ver, mas o UOL publicou ontem uma matéria dizendo que os médicos estão ficando doentes. Então, é uma coisa que, de repente, pode ser... Eu trabalhei uma temática, essa é uma temática muito delicada, né? Uma temática que fala, entre outros fatores, do suicídio. A classe médica tem sido muito questionada e essa pressão toda tem resultado em doenças, como você bem falou. E foi meu tema na semana passada. Olha só. Meu tema na semana passada. Em uma das passagens da aula, a gente falava exatamente na questão médica, né? Desse processo brutal que já começa durante o pré-vestibular, porque esses meninos, você está vivendo essa realidade conosco, eles sofrem uma pressão muito grande para poder passar. Depois, durante o curso e logo depois a pressão da própria profissão, né? Realmente é muito difícil, infelizmente tem proporcionado tais situações. Mas vamos lá, para uma temática como essa do SESMAC, o que é interessante é que a gente tem uma noção geral a respeito da questão da saúde no Brasil, né? O que seria muito interessante aí, primeiro, buscarmos o problema da saúde como um todo e o processo de universalização que começa a partir de 88. Considerando que 88 é um marco, diga-se de passagem, com 30 anos, né? Nós não temos 30 anos de SUS, nós temos 30 anos de universalização da saúde, depois regulamentado pela lei que descentraliza o aspecto da saúde, dando, portanto, responsabilidades a Estado, município e a União, municípios, estados e para a União. Então, o que seria muito interessante, que o aluno pudesse ter compreensão geral a respeito de alguns artigos constitucionais. Eu começo falando no artigo primeiro, que é o artigo dos fundamentos, Mauro, da Constituição, já que se fala em princípio da dignidade da pessoa humana, e é óbvio que se a pessoa não tem saúde, não passa a viver com dignidade. No artigo 6º, que transforma a saúde em um direito fundamental, e nos artigos que vão do 195 ao 201, que falam como um todo da saúde na Seguridade Social. O 195 fala na Seguridade Social, o 196 especificamente na ideia de que saúde é um dever do Estado em direito cidadão. Então, essa já seria uma belíssima dica para que você pudesse começar a sua redação com a tal visão universalista, tá? Depois eu faço um traçado, um paralelo muito interessante com os problemas, começando com um grave drama nacional. O Brasil é um país que tem hoje mais de 200 milhões de habitantes e no mínimo 150, 160, talvez até um pouco mais, eles dependam exclusivamente de saúde pública, não é? O investimento em saúde pública no Brasil, e nesse momento está sendo realizado agora, exatamente nesse momento, o 5º Fórum de Saúde da Folha de São Paulo, que todo ano no mês de abril, nesse finalzinho de abril eles realizam, está se discutindo exatamente isso. O Brasil investe hoje publicamente 4,3% nos números mais otimistas no PIB. Pega a Inglaterra como comparação, já dá para fazer um argumento comparativo em parágrafo de desenvolvimento. A Inglaterra investe o dobro, mais de 8%, quase 9%, e tem uma população, se nós pegarmos somente a parcela que depende do SUS, 3 vezes menor. Então é um cálculo matemático simples, mas absolutamente simples, telespectadores. O Brasil investe menos e tem mais gente para poder cuidar, não é? Então daí já dá para fazer uma outra situação. E depois eu vou fazer um monte de situação para que a gente pudesse começar a refletir. Primeiro, o Brasil tem um sistema no qual a hospitalização é mais importante que a prevenção. Primeiro drama. Segundo drama, dramas que o Estado poderia resolver. Obesidade, aumento de custos. Terceiro drama, esse absolutamente irreversível, positivo do ponto de vista social, mas irreversível e com custos para as entidades federativas. Envelhecimento. Quanto mais velha a pessoa, obviamente, mais necessidade de médico. Outro drama, as nossas doenças que são crônicas. Doenças como o câncer, doenças como o coração, situações relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, a saneamento, como Zika, né, como chikungunya, como dengue, e ainda mortes por causas externas que custam, por exemplo, no seguro. É o caso do DPVAT, no tocante aos acidentes de trânsito. Há 62 mil homicídios por ano.
Olha a quantidade de problemas. E para a gente fechar isso aí, com ironia, obviamente, de uma maneira irônica, para cobrar os nossos políticos responsáveis por isso, que propõem um sistema de universalidade sem ter condição alguma de fazer, né? E está aqui o maior defensor de toda a ideia de que a universalidade é fundamental num país como o Brasil, nós ainda temos um grande problema. E esse problema está relacionado à falta de dinheiro, tá? E com uma recente emenda constitucional que congela investimentos no setor, praticamente inviabilizando a saúde nos próximos anos, quando a gente vai ter uma parcela de população acima de 60 anos muito maior do que abaixo de 14. Né? Eles são os grandes dramas que, infelizmente, o país está vivendo. Puxa vida, que aula que o professor nos dá. Eu acho que essa leitura, quem acompanhou, use isso tudo hoje no teu conteúdo, porque é fantástico. E eu só me atrevo a fazer uma sugestão, que é para os estudantes acompanharem, assistirem o documentário do Michael Moore, quando ele retrata a questão da saúde nos Estados Unidos e compara com a França, com a Inglaterra e termina o documentário em Cuba. Vale a pena assistir. Salvo engano, é SIC o nome do documentário. Não tenho certeza, mas eu vou checar amanhã, eu confirmo. Fazendo um parâmetro muito interessante, em um país onde a saúde é totalmente privada, com a exceção feita pelo Obama, que o atual presidente Donald Trump quer acabar, né? Intitulado Obamacare, de dar saúde às pessoas mais necessitadas, um custo altíssimo, com investimento também alto, mas privado, e países como a Inglaterra, como a Itália, que dá para fazer uma comparação, com os nórdicos, que têm saúde pública universal e gratuita, né, como um direito conquistado pela população através de um princípio de justiça social. Aliás, dá para trazer a filosofia tranquilamente nesse texto. Poderia trazer o conceito de justiça social de São Tomás de Aquino, porque se os nossos políticos compreendessem bem esse conceito, certamente nós teríamos uma saúde muito melhor. Nota 1000. Prazer imenso. Até semana que vem, viu? Gente, vamos fazer o seguinte. Eu quero agradecer demais, professor Luiz André. Professor, nota 1000 sempre. E te convido para assistir junto a matéria que chega lá do Tribunal de Justiça, não é isso, José? Vamos ver juntos? Enquanto isso, a Polani está terminando a previsão do tempo e chega já já. Será que vai continuar aqui chuvarada, hein? Não foi? Veja. Adriana era usuária de drogas e, por causa do vício, acabou perdendo a guarda do filho de 9 anos de idade. Fui ser uma moradora de rua, ainda gestante. Perdi, assim, deixei de estar cuidando do meu filho, ele precisa passar por muitos cuidados e eu fui muito ausente nesse cuidado. É um prazer que a gente sente quando a gente vê, ouve aquela vozinha mãe, chamando mãe, e aí quando a gente não tem, querendo ou não, aquilo faz uma falta e deixa muita saudade. Depois de 1 ano e meio longe da criança e tendo passado por um tratamento, ela veio até o Fórum de Arapiraca para tentar ganhar o direito de ter o filho de volta. Todo mundo junto, então será reavaliada essa situação. Se esse menor continua numa situação de vulnerabilidade para permanecer abrigado, ou se em acolhimento, ou se ele será entregue à família, ou, sendo o caso, seja agilizada a situação da destituição do poder familiar para a colocação numa família substituta. A Associação Mãe Rainha é o segundo abrigo a ter audiência concentrada realizada aqui no Fórum. A representante do abrigo disse quais são os principais motivos que fazem com que essas crianças e adolescentes sejam levadas para lá. Na maioria das vezes, eles vivem assim à margem da sociedade. Eles têm os direitos violados, maus tratos pela família, vulnerabilidade. E aí, através de denúncia, o Conselho Tutelar vai até o local, né, faz a busca ativa e recolhe essas crianças e encaminha para as instituições. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas audiências devem acontecer uma vez a cada 6 meses e, de preferência, nos meses de abril e outubro. O artigo 19 do ECA, que determina esse artigo, né, essa norma legal, que o magistrado, ele periodicamente terá que reavaliar todas as medidas protetivas ocorridas na comarca. Já o provimento 32 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, regulamentou isso. Depois de ser ouvida por todos, Adriana finalmente conseguiu provar que agora já pode ter o seu filho de volta. Hoje, ela só pensa em recuperar o tempo perdido. Com tanta saudade no peito, difícil mesmo foi conter as lágrimas.
e a vontade de dar o melhor abraço do mundo. Muito grata a Deus por Ele ter me dado mais essa oportunidade de eu poder estar com meu filho aqui nos meus braços, de eu poder sentir que eu tenho uma responsabilidade, de eu poder estar aqui para cumpri-la e poder ser a mãe que ele necessita, ter os cuidados que ele merece. E quero dizer, né, que todas as mães que têm os seus filhos nunca façam o que um dia eu fiz, nunca abandonem os seus filhos. Tá aí, gente, que belo exemplo, a gente fica muito feliz. Quero agradecer demais ao Michael Marques, lá da TV do Tribunal de Justiça, ele que comanda ali a comunicação, muito legal, obrigado mais uma vez. Realmente é importante, até esqueci de falar isso com o professor Luiz André, mas ontem a Folha de São Paulo contou a história de um estudante de medicina que vai numa maca hospitalar acompanhar as aulas porque ele levou 5 tiros depois que ele foi apartar uma briga entre amigos. E o amigo atirou nele porque disse, eu não falei que não era para dizer nada. E mesmo assim ele está lá fazendo o curso de medicina, não pode ficar na cadeira de roda porque corre o risco de piorar a lesão que ele sofreu. Então realmente são histórias de superação como essa que a gente mostrou agora. Vamos falar da previsão do tempo, Polani Santos chegando. Polani, meu Deus do céu, já está chovendo, né? Já está chovendo, Bom pois dia. é. Como a gente informou ontem, hoje o tempo ia chover, amanhã a tendência é que piore um pouquinho mais. Então, gente, alerta principalmente para as áreas em que o solo já está saturado, está encharcado, áreas de risco, há necessidade, então, de um alerta especial para essas regiões, né? De uma atenção especial para essas regiões. Mauro, o que está acontecendo aqui? Porque a gente está vendo essa chuva. Todo mundo quer saber, né? A gente tem, na realidade, ainda a atuação do cavado em baixos níveis. A gente teve a atuação dele muito mais forte durante esse final de semana, deu uma amenizada ontem, mas hoje a gente ainda tem resquício, sim, desse cavado que está atuando em baixos níveis aqui, principalmente nessa região mais leste aqui do Nordeste, que está exatamente influenciando diretamente aqui em Alagoas, em Sergipe e também em Pernambuco. Eu queria que o Josiel colocasse a imagem para a gente ter uma noção visualmente do que é que está acontecendo. Essa aqui é uma imagem do nosso país, da América do Sul, para a gente ter uma noção do panorama geral. Aquela frente fria que estava bem ontem, bem em cima aqui do sul do país, ela já se deslocou um pouco mais lá para a região da Argentina e Paraguai, mas ainda leva um pouco de nebulosidade, principalmente para a região mais oeste do Rio Grande do Sul. A gente tem aqui uma frente também que já está se deslocando para o oceano, lá na região do Sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O problemático realmente que a gente tem visto são essas chuvas aqui no Nordeste. A Zecite, que ontem estava um pouco mais acima, baixou um pouquinho, então leva um pouco mais também de nebulosidade, um pouquinho lá no norte do Nordeste. E aqui, dá para a gente pegar a imagem mais focada aqui para o nosso estado, Josi, para a gente ter noção de como é que fica? Porque a gente percebe na imagem que a gente vai ver agora que a gente tem, na realidade, mais nuvens altas, que vai trazer exatamente essa chuva fininha e contínua durante todo o dia, com bastante nebulosidade. E aí a gente vai ter hoje o dia intercalando com períodos de tempo seco, o sol aparece um pouco e vai ficar nessa brincadeira, principalmente aqui nessa região mais leste, a região do litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata, que vai sofrer mais com essas nuvens. Amanhã é que o tempo deve fechar um pouco mais. A gente vai começar então a ter uma chuva moderada, que hoje a gente tem uma chuvinha fraca, uma chuva mais fininha. Quando ela aparece um pouco mais forte, é rápido e passageiro. Amanhã a gente vai ter uma chuva mais moderada, o tempo realmente vai ficar mais chuvoso durante todo o dia de amanhã. Então, alerta para as regiões, como a gente já disse, que perigam alagamentos, que perigam também deslizamentos de terra e desabamento de residências. Aí o que a gente tem, Mauro, de panorama? A gente viu que o rio Mundaú, que é o rio que banha a cidade lá de Rio Largo, subiu devido às chuvas no final de semana, né? O Vinícius até alertou pois aqui. Pois houve um alerta aqui, ficou a 1 metro na realidade de atingir a calha dele, porém ele já baixou, já se encontra estável. O mesmo acontece com o rio lá de Jacuípe, no município de Jacuípe. O pessoal também já estava começando a ficar assustado. O rio já se encontra estável também. Uma novidade é que o rio Manguaba, na região de Porto Calvo,
choveu bastante lá naquela região nessa madrugada, subiu um pouco, mas também já se estabilizou, não há risco de transbordamento de rios para essas regiões. O que a gente, aí muita gente pode dizer, mas aqui já está alagando. Na realidade, falta de estrutura das cidades que não aguentam tanta chuva assim, ou uma chuva assim de repente inesperada em cima da hora. A cidade não aguenta exatamente por falta de drenagem. Mas em relação aos rios, está tudo sob controle. Que boa notícia, né, Polani? Eu não sei se você percebeu, hoje até umas 7h30 da manhã a gente estava aí, os termômetros marcando 24 graus. É verdade. Porque a gente teve bastante, ainda está com bastante nebulosidade, impede que a radiação solar entre aqui, e aí a gente sente que realmente deu essa baixa, mas as temperaturas hoje chegam a 29 graus aqui na região leste aqui no litoral, e no sertão a gente chega a 31 graus. Muito bem. Polani, muito obrigado. Obrigada. Agradeço mais uma vez ao Vinícius, que tem feito esse trabalho aí. E o bom é que ele tem feito um trabalho para todos, né? Exatamente. Um trabalho para todos. Eu tenho visto a entrevista dele, alerta, esse monitoramento é fantástico para evitar o pior. Muito obrigado, viu? Verdade. Obrigada a você. Gente, vamos fazer o seguinte, o Alexandre Lino já está, hoje ele está fazendo uma espécie de chamamento ao sol, porque ele gosta do sol, ele não gosta de frio. E hoje ele está de amarelinho bebê. É isso? É assim que fala? Tem azul bebê também, né? Bom dia. O Alexandre Lino é um exemplo a ser seguido por todos nós. Eu vou pedir autorização para a Patrícia, nossa diretora, para ter a sua elegância pelo menos uma vez por semana. Vai ser o Casual Day. Ah, tá certo. Tá certo? Bom Obrigado. dia. Tenho que agradecer as sugestões do meu cunhado. Esse rapaz vai longe. Tem investido. Seguinte, 2 pontos para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Mar, canal 25 da NET, ou pela gazetaweb.com, aquela galera que já baixou o aplicativo da TV Mar. Hoje a gente começa os nossos pitacos do Lino falando de Champions League. Temos o jogo hoje e temos Brasil em campo, Mauro. Teremos Liverpool e Roma. Jogaço, muita expectativa quanto a este jogo. É o jogo da tarde hoje. E temos aqui, não são os favoritos. Hoje os favoritos estão no outro cruzamento. Real Madrid e Bayern. Mas é grande a expectativa. Olha ele, Salah. Salah, na minha opinião, hoje o melhor jogador do mundo na atualidade. Domínio de bola, qualidade técnica, visão de jogo e muitos gols. Tem feito a diferença. E Salah, que tem como dupla, nada mais, nada menos do que o nosso menino Roberto Firmino. O nosso alagoano. Nosso alagoano, que tem feito muito. Do outro lado, o goleiro Alisson, para fazer grandes defesas pela tradicional Roma, que mantém ali o futebol italiano entre as maiores equipes do mundo. É verdade. Muita expectativa para esse jogo. Vou cravar. Liverpool ganha. Liverpool vai para a final. Vai para a final da Champions. O outro lado é que ainda está um pouco nebuloso. Não dá para a gente cravar quem será o craque dessa Champions. Acho que caminha para ser o Salah, mas vou garantir, por enquanto, o Salah na final com o Liverpool. Liverpool do nosso Roberto Firmino. E se a gente está falando de craques, vamos também relembrar craques do passado. De um passado recente. Grandes apostas que, infelizmente, não tiveram êxito. O que se esperava deles terminou não acontecendo. E um desses nomes a gente pode cravar. E ele está bem pertinho de voltar para o futebol brasileiro. Paulo Henrique Ganso. Mauro, eu quero a sua opinião sobre este jogador. Eu, como São Paulino, não vou ser tucano. Eu acho que o Ganso, quando quer, joga. Ele tem muito futebol, mas parece que ele sofre de um apagão. É como estava dizendo hoje a doutora aqui. De repente, ele parece que não está mais em campo, perde, não sei se é questão de condicionamento físico, eu não posso dizer, mas acho que no atual time de São Paulo, se ele vier... Não, mas ele não está para vir para o São Paulo. Paulo Henrique Ganso está no Sevilha hoje, no futebol espanhol, e está em conversação com 2 equipes brasileiras, o Santos e o Grêmio. Porém, o Fenerbahçe da Turquia está chegando junto, tentando repatriar este jogador que já deu muitas alegrias, porém hoje não tem animado por onde passa. Infelizmente, essa é uma realidade. É um jogador
que parece que o futebol dele ficou no passado. Não é uma contratação que o pessoal está muito animado. Dando sequência, aqui é o nosso TV Mar News. Eu tenho sim uma contratação que está animando a galera, e animou mesmo, porque ele está de volta ao futebol alagoano e de volta ao Asa. Estou falando de Audálio, sim, Audálio, 32 anos, campeoníssimo tanto pelo Asa quanto pelo CRB, seu time de coração. E ele que estava no futebol paulista já foi anunciado ontem como reforço do Asa para a Série D, volante, um volante bastante técnico, de força também, e que é uma boa pedida. Gostei muito dessa contratação, acho que o Asa acertou em certeza trazer para o futebol alagoano o sorriso, o carisma do Audálio, jogador alagoano, genuinamente da terrinha, ali de Quebrangulo, e que já deu muitas alegrias, tanto à torcida do Asa quanto à torcida do CRB, e muitas tristezas à torcida azulina. Muito bem, você falou do CRB, não sei se é o teu próximo... Sim, é o meu próximo assunto aí, mas eu queria te perguntar, fala do CRB, depois eu te faço a pergunta rapidinho. O CRB entra em campo hoje. Vai lá jogar em Fortaleza, no Ceará. Pois é, aí, ó, tenta quebrar a sequência negativa no Brasileiro, tenta encontrar o primeiro pontinho, já são 2 derrotas. A torcida azulina fazendo a festa, dizendo que o CRB já encontrou o Tetra que tinha perdido, já encontrou, porque são 4 derrotas consecutivas. O jogo é 9h30, olha a cara feia aí do técnico Júnior Rocha. Contratação que se esperava muito e até agora 2 partidas, 2 derrotas. E pega uma pedreira. O líder, com o Rogério Ceni embalado. E o Fortaleza na Arena Castelão, expectativa de um bom público hoje lá no Ceará. Tomara que a pressão, vou até fazer uma brincadeira, pressione o Fortaleza e que o CRB encontre ao menos um empate. Eu estou pessimista e vou cravar Fortaleza, infelizmente, para a tristeza dos regatianos, vai garantir esses 3 pontinhos e levar para casa. Lino, é difícil pensar ao contrário, o Fortaleza vem embalado agora. Vou te falar, se o CRB ganhar hoje, pode começar temos um outro cenário, é a daqui para frente. Mas eu acho que a vitória mesmo vai vir mais para frente. Mais para frente. E falando em vitória, que é a grande expectativa da torcida azulina, de reencontrar o caminho do gol, o caminho da felicidade. E está aí, ó, ingressos já à venda, CSA e Oeste que bateu no CRB, ingressos já baixaram os preços, viu? O CSA já baixou o preço para atrair sua torcida de massa. Arquibancada baixa R$15, arquibancada alta R$25 e cadeiras R$60. Para fechar, o Gordinho estreia? Se espera muito, ainda não está confirmada a estreia do Walter para esse jogo contra o CSA. Brincadeiras, já que a gente tirou uma ondinha com o CRB, a gente tem que lembrar também que os regatianos estavam comemorando que há 29 anos o CSA não perdia na Série B, era a maior invencibilidade da história da segundona. Tá certo. Aí não perde a brincadeira. Foi igual, Márcio, foi igual. De um lado e de outro. TV Mar News, a gente não perde a brincadeira. Jornalismo é assim, sempre os dois lados. A gente trabalha com imparcialidade, respeitando e também zonando as 2 paixões do futebol alagoano. Vamos nessa? As 3, né? As 3. Vamos lembrar do Asa também. Vamos nessa? Vamos lá? Gente, muito obrigado pela companhia. Amanhã, a partir das 8 horas, tem mais uma edição do TV Mar News. Um beijo para vocês, excelente dia, apesar da chuva. A gente volta a se encontrar amanhã. Só a letrinha. Tchau para vocês.